Senhoras e senhores, meu nome é Júlio César, sou juiz arbitral nomeado no Estado do Rio de Janeiro desde 2005, função que desempenho desde essa época, né? E resolvi gravar esses vídeos aula para explicar direitinho para a sociedade, através desse canal, o que são os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Bom, conciliação, mediação e arbitragem são os três métodos extrajudiciais de resoluções de conflitos. Então, vou começar pela conciliação. A conciliação é um instituto onde as partes, por si só, tentam a composição amigável acerca do litígio. Então, o terceiro imparcial invoca as partes, fazendo com que elas componham livremente, sem intervenção prévia do conciliador. Qual é a função do conciliador? Manter a ordem e conduzir as partes para que elas cheguem à resolução do conflito, se conscientizem do fato ocorrido e, consequentemente, estejam já predispostas, né, a conciliar. É um instituto onde o terceiro imparcial, né, apenas indica às partes o objeto que será submetido à conciliação, reconhecendo as partes que realmente existe uma controvérsia, então imediatamente convoca-se as partes a tentar conciliar, ou seja, chegar a um consenso, a um acordo, livremente entre si. Então isso aí se encerra basicamente a fase conciliatória. A fase mediatória é a fase pela qual o mediador, judicial ou extrajudicial, ele intervém no fator que leva os conflitantes a não chegarem a acordo. Então, eu vou citar para vocês um exemplo clássico e simples, né, que nós utilizamos até, matéria até de aula dentro da Escola de Administração Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que a questão de família. Na questão de família, né, o exemplo mais clássico que se pode atribuir, né, ao Instituto da Mediação é a separação na vara de família. É a separação, né, de casais, onde as partes não conseguem chegar a um consenso, né, no que tange a divisão de bens, a pensão, né, pensão para menores e, consequentemente, muitas das vezes, o pedido de pensão para a esposa. E, naturalmente, essas partes não conseguem chegar a acordo, né, na esfera conciliatória, porque existem, muitas das vezes, fatores anteriores ao caso concreto, que gera que faz com que as partes não cheguem a acordo. Por exemplo, se a separação foi em consequência de uma traição, o que acontece? Normalmente a esposa ou o marido, né, não querem chegar a acordo porque existe um problema intrínseco nessa questão, né? Então a mediação vai primeiro chamar as partes, fazer um trabalho de psicologia, ou seja, vai tratar essa questão para que as partes estejam aptas a chegarem a um acordo. Numa questão comercial, eu posso citar um exemplo, por exemplo, de duas empresas onde estejam, né, conflitando com um conflito relativo a interesse, né, interesses como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar? Os interesses que tem, né, que envolvem o comércio, né, pontos, né, o ponto, e com isso pode, né, gerar um conflito, né? E na hora de se mediar, na hora de se conciliar, não vai se chegar a um acordo com relação a isso, porque já existe um problema psicológico que envolve as partes. Então a mediação vai sempre tratar a questão psicológica para tornar as partes aptas a fazer um acordo. Então esse é o instituto da conciliação e da mediação. Já o Instituto da Arbitragem, eu tenho que falar dele com um pouco mais de propriedade, um pouco mais de
tempo, né, para dissertar bem sobre esse instituto, né, e com isso fazer com que a sociedade compreenda bem o que é o juízo arbitral, o que ele traz efetivamente para a sociedade, né, o que o legislador, na verdade, quis fazer com esse instituto, né, que é justamente fazer com que a sociedade elejam os seus juízes, seus árbitros, e que os mesmos possam julgar segundo a sua competência, segundo segundo o seu conhecimento técnico, isso é muito importante, né? Então, em razão disso, nós vamos partir então para, na próxima videoaula, dissertar e nos aprofundarmos no que é o juízo arbitral. Tenham todos, né, uma boa noite e até breve.